Paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também com todos aqueles que são ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos trazer o nosso estudo de hoje como título A Importância da Colaboração. O verso áureo está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 23. Quanto a Tito, ele é meu companheiro cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igrejas para a glória de Cristo. Objetivo: enfatizar a importância da colaboração no serviço do Senhor. Analisando o texto acima, notamos duas palavras importantes que destacam o anunciado. São elas: companheiro e cooperador. Outro ponto que observamos neste pequeno texto é que tudo tem um propósito. Neste caso, o propósito era informar os irmãos daquela comunidade o quanto o auxílio daquelas pessoas era importante para o apóstolo. A palavra cooperador ou cooperação é ignorada por muitos, pois vivemos em um mundo onde a ideia de liberdade contrasta com o senso de cooperação. Esse pensamento leva muitos a pensar que ser prestativo seja sinônimo de inferioridade. Cristo ensinou o contrário. Ele disse: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Marcos capítulo 10, verso 43. Jesus chegou certo dia na casa das irmãs Marta e Maria, e ambas procuraram uma forma de atendê-lo. Marta apressou-se a preparar algo para servir as pessoas ali presentes. Maria, por sua vez, tomou assento para ouvir as preciosas palavras de Jesus. Resumindo, cada uma mostrou o seu modo de servir ao Mestre. Porém, Cristo avaliou que Maria escolheu a melhor maneira para agradá-lo. Lucas 10, verso 40 a 42. A reflexão acima é importante para mostrar como melhorar a nossa performance no serviço do Senhor. Quem nunca se perguntou qual é o propósito de sua militância como membro da igreja? Ninguém é chamado por acaso. Somos chamados para um propósito na obra de Deus. É importante saber que não somos supervisores daqueles que estão a batalhar pelo bem da comunidade, mas cooperadores uns dos outros pelo bem da coletividade. Analisemos um tijolinho, por exemplo. Jogado em um canto, é apenas um tijolo. Porém, se alguém utilizá-lo na sua obra, servirá de sustentáculo na constituição de alguma parede. Em uma casa, normalmente, as pessoas observam os aparatos mais atraentes, como ilustres, móveis, quadros, etc. No entanto, dificilmente alguém para pensar na importância do cimento, do tijolo, do cal, cujo propósito é dar sustentabilidade à edificação. Um edifício sobrevive à falta de todos esses aparatos, mas nunca sobreviverá à falta da estrutura. As coisas mais importantes numa edificação são as que compõem o alicerce. E são também as que menos aparecem. Assim somos nós na obra de Deus. Jesus sempre observou a simplicidade das pessoas que o acompanhavam. Muitos, embora não desprezassem a ninguém, seus lugares preferidos eram as aldeias, casas simples, e tinham o costume de anunciar o Evangelho
aos mais pobres e necessitados. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3, verso 22. A simplicidade é algo que dá sentido às coisas que normalmente não são valorizadas. Muitos a desprezam por confiar na própria força e acabam em ruínas. Outros, porém, saem vencedores pela simplicidade que lhes assiste naturalmente. Gideão, por exemplo, na sua simplicidade, liderou um exército e prevaleceu com apenas 300 homens. Outro episódio que podemos tomar como exemplo é a guerra entre Síria e Israel, em Ramote-Gileade, cujo combate culminou com a morte de Acabe. Morreu por confiar que o seu próprio braço, o pudesse salvar, e não crer na palavra de Micaías, o qual profetizara que daquela guerra não voltaria vivo. 1 Reis, capítulo 22, 14 a 28, e Juízes, capítulo 6, verso 11. Como distinguir a simplicidade da pobreza? Simplicidade não é o sinônimo de pobreza. Não se deve confundi-la com desleixo, falta de organização e de bons modos. Uma pessoa pode ter muitos bens e ao mesmo tempo ser simples e educada, assim como pode também ser muito pobre e desprovida de bens materiais, mas arrogante, inchada e tomada de espírito de superioridade. Qual a importância da organização na vida convencional cristã? Um trabalho simples, mas organizado, mostra que somos o povo de Deus e o agradamos sendo eficiente nas coisas que fazemos. Deus escolheu as coisas simples deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes e as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. De ti, mi carne te anhela.